continuidade ao nosso estudo Transformando o Seu Ser Interior. Como a gente estava vendo e lendo um pouquinho em casa, a gente tem descoberto que as coisas vão ficar um pouco mais profundas, mais intensas. Por quê? Porque Deus começa a nos mostrar o quê? Nos mostrar quem somos, para que nós descobramos o que fazer pelo Espírito de Deus para transformar aquilo que é transformável, né? Então lembrando, Deus não muda a personalidade de ninguém, Ele transforma o caráter, certo? Semana passada a gente falou o quão diferente é o reino de Deus e hoje a gente vai começar na página 19 falando do confronto final, né? Existem inúmeras deformações que contribuem para uma vida de fracasso. Deformações na personalidade? Não, no caráter. Estudando esta apostila aprendemos que precisamos nos esforçar para rompermos com a nossa vida anterior e continuarmos vivendo esta nova vida transformada e mudada. Então, quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, o que acontece? Nós somos transformados, certo? Mas isso não significa que aquele costume anterior não vai bater na porta de novo. Eu tenho que aprender a me manter transformada, me manter liberta pelo Espírito de Deus. Quando começamos a aplicar e a praticar, o resultado começa a aparecer. Quando eu começo o quê? A aplicar os ensinamentos e praticá-los. Não adianta eu ter conhecimento, eu tenho uma psique extremamente cheia de conhecimento, de inteligência, de sabedoria e não usar aquilo que eu tenho aprendido. Eu costumo falar que conhecer as armas e não utilizá-las, do que adianta? Se você tem uma espada, que é a palavra de Deus, certo? Você conhece essa palavra de Deus e você não maneja bem essa palavra, contra o quê? No teu dia a dia, contra as situações que vêm contra a tua vida. Não vai adiantar. Eu preciso conhecer e praticar. Certo? Não, pode deixar tocar. Não tem problema não, o Adinho ali depois ele edita. Então, o que acontece? O resultado começa a aparecer quando nós começamos a aplicar e a praticar os conhecimentos bíblicos. Certo? Uma vida madura, sarada e restaurada vai brotar. Ah, mas então você é perfeito. Não. Mas você vai ter uma vida mais fácil. Sim. Lembra que a gente falou semana passada da abundância de vida? Quantos aqui não querem viver uma vida em abundância, rica em abundância? Eu quero, gente. Sabe? Até essa semana eu tenho outro testemunho para dar de coisas que aconteceram comigo. E o que acontece? Quando o confronto final vem, ele requer coragem, esforço e não ter um coração duro. Sabe? Ter um coração aprendiz e também ser atento às situações que acontecem. Então, essa semana, quem esteve aqui na reunião de quinta-feira pôde ver. Eu estava assim, até o semblante estava descaído, né? Eu estava desolada, triste, não com Deus, não com a minha vida, mas porque eu tenho coisas para resolver e eu tinha um determinado tempo. E o que eu ministro? Que o tempo é do Senhor, que o tempo é do Senhor, que as coisas são no Senhor. E essa semana eu tive que viver isso. E eu acho muito interessante porque para que eu possa ensinar, é muito bom eu ter que viver isso. Eu não estou falando do tempo de Deus, de maturidade e tal. Então é bom porque eu vivi. E eu preciso me mudar. E eu estou atrás de uma casa e eu não acho uma casa, ou quando eu acho uma casa, as exigências imobiliárias são extremamente avançadas e impossíveis quase de atender, né? E tal, e você tá lá. Então quinta-feira eu tava assim chateada. Tava largada no sofá. Daí fui de tarde sair, daí eu pensei, eu tô sozinha, vou aproveitar para ficar um pouquinho com Deus, porque é difícil eu estar sozinha. Eu tô com as minhas filhas, com meu esposo, com vocês, comigo, né? Então, pode passar. Então, o que acontece? Eu nunca tô sozinha, dificilmente eu tô sozinha. Daí eu aproveitei que eu saí e fui lanchar sozinha. Cheguei no lugar, vocês estão abrindo
Ou vocês já abriram? Daí a moça olhou pra mim e disse assim, olha, a gente tá fechando. Daí eu, tá bom, então aqui embora. Não, pode pedir. Então eu fiquei sozinha, num ambiente super agradável, ali no Come Quieto, né? Isso, nome do lugar, Come Quieto, uma gracinha o lugar. Sozinha. Sentei numa mesa, peguei o meu livro que fala sobre relacionamentos, comecei a ler, mas não dei conta, comecei a chorar. Não estava chorando de tristeza, ou chorando de desespero, não. Eu estava chorando, Deus, fala comigo. Eu preciso de uma resposta para que eu fique em paz, né? E daí chorei um pouquinho e tal, daí já melhorei, porque às vezes a gente está perto dos filhos, os filhos, a Radassa fica preocupadíssima, né? E é bom às vezes a gente se retirar um pouquinho. Eu cheguei em casa, estava assim ainda e tal, daí começamos a mover as coisas. E no dia seguinte, naquela hora que houve assim parcialmente uma resposta, eu sabia que não era a resposta no meu interior. Mas no dia seguinte a resposta veio. Nós fomos até a imobiliária e daí o moço falou, vocês não vão ficar com aquela casa mesmo? Daí a gente, pois é e tal. Então, eu falei com o dono baixou o aluguel mais ainda. Então, eu chorei a Deus na quinta e na sexta o Senhor veio com a resposta, né? E eu vou poder fazer melhorias de repente na residência, coisas que descontando o aluguel e tal. Então, o que acontece? Quando eu reconheço uma fragilidade minha, um momento meu diante do Senhor, eu apresento Ele em clamor, Ele vem com a resposta. Mas eu tenho que estar com o coração quebrantado para ouvir a resposta. Porque a minha carne não queria aquela casa. A minha carne queria uma casona grande. Aquela casa é pequenininha. É uma casa que é uma graça, mas ela é pequeninita para nós que nos reunimos. Vocês vão ver. Mas o que eu faço quando Deus me dá a resposta e quando o meu coração quer ouvir o que Deus tem para dizer, não o que eu quero e acabou? Eu estou em paz, eu estou tranquila, eu estou alegre no Senhor, eu estou satisfeita. Logo, estou vivendo uma abundância, não estou? Mas a senhora não conseguiu o casarão que a senhora queria. Mas as coisas de Deus não são como as nossas. Os olhos de Deus não são os meus olhos. A motivação do Senhor não é a minha motivação. E é isso que a gente está aprendendo. Como discernir essas coisas dentro da gente e não cair nas enrascadas carnais e nas de Satanás também. Sabe? Muito importante isso. Então esse confronto eu vivi essa semana, na quinta-feira. Onde eu tive que parar, eu tive um momento, foi pouquinho tempo, foi 1 horinha que eu fiquei sozinha. Em 1 horinha eu falei com Deus, num lugar público, não foi no meu quarto com a porta fechada, mas eu tive talvez meia hora, 40 minutos de intimidade com o meu Pai. E o meu Pai que me ouve em secreto respondeu o meu clamor. Como a minha carne queria, mais uma vez, não. Mas ele respondeu o que o meu espírito estava clamando. Amém? Amém. Como vencer os pontos negativos que não devemos ter? Em Provérbios 30:15, existe um espírito demoníaco chamado Dá. A gente já ouviu falar? Vamos abrir lá? Provérbios 30:15. Provérbios capítulo 30, versículo 15. Pode ler, mas eu prefiro quem tem uma RC. 15, pode ler. Certeza? Isso. A Essa é a minha. sanguessuga tem 2 filhos, a saber, Dadá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Olha que coisa tremenda. A sanguessuga tem 2 filhas, Dadá, que não se fartam, que nunca se bastam. Isso diz alguma coisa para nós? Uma pessoa insatisfeita, gente, uma pessoa que não tem a sua satisfação no Senhor, ela nunca está satisfeita. Ela sempre vai encontrar algo para reclamar.
Sempre faminta, insatisfeita. Daí ela quer um carro, ela consegue o carro, ela arruma outra coisa para se incomodar. Daí ela quer um cabelo, daí ela consegue fazer um negócio no cabelo, mas ela vai arrumar outra coisa para se incomodar. Daí ela quer um amigo, daí ela encontra um amigo, mas ela vai arrumar outra coisa. Isso é diabólico. E isso tem acontecido no meio cristão, não só no mundo, no nosso meio. Por quê? Porque infelizmente o inimigo ele tem entrado nas nossas emoções e tem bagunçado aquilo que era para ser claro, aquilo que era para ser tranquilo. Entendeu? Tem bagunçado. Então o que acontece? Nós temos que voltar para a casinha, ou voltar para aquilo que Deus planejou, porque você e eu, nós somos planejados no coração de Deus perfeitos. O mundo e as suas concupiscências é que tem destruído, tem distorcido essas coisas dentro de nós. Graça e paz, tudo bom? Então, o mundo tem destruído essas coisas dentro de nós. E nós temos, como que eu vou conseguir voltar para a casinha? Com terapeutas? Não. Até mesmo cristãos, muitos nos ajudam, mas não. O que vai me ajudar, eu vou conseguir entender muita coisa na terapia. Mas a cura, ela vai vir nos relacionamentos. Vai ser na nossa caminhada junto. Vão ser nos confrontos um com o outro. Nas coisas que eu vou dizer que vão desagradar. Ou nas coisas que eu vou ouvir que vão me desagradar. Ou nas que eu vou ouvir que vão me agradar e vice-versa. Então no relacionamento vai acontecer a cura. Que coisa incrível, né? Eu consigo entender. Mas a cura vai vir com o relacionamento. Certo? E é isso que Deus quer mostrar para nós. E aqui, quando fala em Provérbios, que fala que não se basta em si, é essa insatisfação, esse vazio que come a gente por dentro. É como se você estivesse com fome ou com uma gastrite. Eu não sei se alguém já teve uma gastrite, fica por dentro. E você até se alimenta, mas aquela sensação de fome continua. Isso causa dor, isso causa fadiga, causa cansaço, causa muitas coisas nas nossas vidas. E Deus quer nos devolver a paz do entendimento, a paz do sentimento, a paz da alma, a paz do espírito, em uma vida abundante. Então nem o meu cerne, entendendo o que está acontecendo, não vai conseguir fazer acontecer se o Espírito do Senhor, através do corpo de Cristo, não trouxer a cura. Certo? Onde estamos? Aqui. Normalmente este demônio age na preguiça, na folga e naqueles que se tornam pesados. Este demônio deixa as pessoas com o coração duro, age em conjunto com outros demônios de orgulho, miséria e avareza. Então são outras situações que as pessoas geralmente que têm esse espírito atuando na sua vida são preguiçosas, folgadas e se tornam pesados para os outros, certo? E age junto com orgulho, miséria e avareza. Que coisa engraçada, orgulho e miséria. Dá para entender um orgulho e a miséria trabalhando junto? Mas trabalha. Eu conheci já pessoas extremamente miseráveis, com um orgulho maior que o maior. Então, uma coisa não justifica a outra. E não adianta eu desculpar uma situação minha. O negócio é admitir, ir diante de Deus, clamar o socorro e a misericórdia e dizer: Deus, estou ansiosa, Senhor, estou triste, Pai, estou... Ai, e Ele vai vir com o bálsamo dele. As pessoas que não vigiarem com essas atuações demoníacas acabam se tornando ridículas e com comportamentos extremamente radicais, pondo em risco a sua vida espiritual. Então, por que ridículas? Porque elas se colocam em situações que não tem sentido nenhum e as pessoas ainda acabam tipo, não entendi. Que coisa mais louca, que coisa mais insana, mais ridícula, nesse sentido, tá? Então ela se vê em situações que ela não consegue entender por quê. Daí depois você até para e diz: meu Deus, o que eu fui fazer? Por quê? Porque na verdade está indo no barco, não está percebendo o que está acontecendo.
Vamos lá. As deformações e os sintomas. Vamos ler rapidinho ali, antes de ler das deformações e dos sintomas. Provérbios 6:6. Alguém abre. E 2 Tessalonicenses 3:10. Já está aberto? Então quem está em Provérbios pode ler. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. E 2 Tessalonicenses 3:10. Orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Não, repete de novo. Orando noite e dia com máximo empenho, para Sim. vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Tá. Então, o que acontece? Essa oração diária vai me capacitar. Ela leu a palavra certa? Tá certo. É porque ela tá na RA, né? Não, é uma NVI que ela tá lendo. Pode ler quem tem uma RC. Segunda Tessalonicenses. Segunda. 3:10. Pode ler? Deixa. Porque quando ainda estávamos convosco, vós mandamos isto. Que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Palavra de 2 Deus. Tessalonicenses 3:10. 3:10. Ok. Então, qual que é a questão, né, ali? É a preguiça que você está tratando. Aquele que não trabalha, então não coma. Não é que Deus está falando que alguém que está desempregado, que de repente está passando uma situação difícil, então vai se lascar mesmo, não vai comer. Não, não é isso. Mas existem pessoas que não querem saber de vida fácil, que não quer saber de trabalhar. Você está entendendo? Essas Deus está falando, se você não quer trabalhar, então você não vai comer. E nós, como os cristãos, nós temos que discernir isso, porque nós não podemos dar garrida para esse tipo de demônio. Porque senão eu entro na prova junto com a pessoa. Mas como que eu vou ver alguém passando uma dificuldade e não vou fazer? Não, você vai fazer, se o Espírito do Senhor te conduzir a fazê-lo. Agora, que nem pedem na rua. Outro dia o moço pediu pra mim, eu quero comer, tô com fome. Peguei, saí do carro, fui lá pagar um lanche pra ele. O dono da lanchonete disse assim pra mim, dona, ele vai pegar o lanche, vai levar lá embaixo, vai trocar em droga. Ele faz isso aqui todo dia. Aquele dia que nós estávamos comendo lanche. Daí eu falei, não, eu olhei pra ele e falei, querido, eu tenho como te ajudar. Não como te levar pra um centro de recuperação hoje, mas amanhã, hoje eu faço as ligações e amanhã eu já tenho uma resposta. Ele vazou. Foi embora, nem vi mais o menino, devia ter no máximo uns 14 anos, uma judiação. Ele não queria comida, ele queria comida para trocar em droga. E se eu dou? Mesmo assim, o Espírito de Deus usou uma pessoa para abrir os meus olhos, e mesmo assim eu dou, eu vou entrar na prova com aquela pessoa, porque eu fui desobediente. Porque aquilo que Deus me dá, os recursos que o Senhor me dá, é para mim administrar como uma boa mordoma do Senhor. Não é para dar para alguém usar droga, para alguém comprar 2 dedinhos, né? De cachaça. Então eu não vou ajudar. Vou ajudar quando Deus direcionar. Alguém que não quer saber de trabalhar, que quer ficar às tuas custas ou viver às custas dos outros. Que nem nós ajudamos uma época uma família. Daí no final a gente estava arrumando trabalho pro casal. Quando se falou em arrumar um trabalho, o que aconteceu? Sumiram. Sim, tá cheio de gente assim. É mais fácil ser sustentado pelos outros. É mais fácil, eu sento e espero. E aqueles que Deus dá sustento, que nem nós vivemos pela fé. A gente tá parado esperando cair do céu? Não, eu faço as minhas coisinhas de vez em quando para vender. O pastor Edinho tem a renda dele. Recebemos oferta sim. Trabalhamos o que? Na obra. Certo? Então Deus levanta o sustento. E levanta mesmo, Ele é fiel. Mas existe a motivação do coração. Eu trabalho para receber? Não, eu tenho que fazer porque é o meu sustento. Eu vou de igreja em igreja contando uma história e pedindo para me darem dinheiro? Ou eu oro a Deus e o Senhor provê para mim? Eu manipulo pessoas para fazerem o que eu quero? Ou eu oro ao meu Deus e o meu Deus trabalha na vida de pessoas para que me abençoe? Né? Então são coisas que a gente tem que discernir, até na gente mesmo. Nesses anos de fé, Deus tem proporcionado essas coisas de você parar e olhar para dentro de si mesmo e, Senhor,
Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. Mas se houver, mostra pra mim, vai. Tem que ter coragem de dizer, mostra, né? Tem que ser corajoso para ouvir as verdades do Senhor, porque muitas delas doem, mas geram vida, e vida em abundância. Amém? Amém. Então vamos lá, o preguiçoso não tem coragem nem para comprar algo para si próprio. Não lava o que sujou, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer atividades que requerem esforço físico, mental e espiritual. Ele não quer fazer nada. O folgado não quer fazer nada, não ajuda em nada, só espera pelos outros, mas é nervoso e orgulhoso, que se não fizer do que ele quer, fica nervosinho ainda, fica brabo, entendeu? Quer peitar, quer brigar. O pesado se escora nos outros, suja até o último copo que tem, esconde dinheiro e não pensa nos outros. Vai lá, 2 Tessalonicenses 3:8. Acontece, filha, fica tranquila. Quem achar, por favor, fique à vontade. Nem de graça comemos o pão de homens algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Amém. Isso é Paulo falando aos Tessalonicenses. É errado então receber oferta? Alguém olhar para mim e querer me abençoar? Não. Mas eu não posso me aproveitar disso. Se eu tenho como fazer algo, eu vou fazer, por que não? Uai, né? Essa aqui é a questão. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Eu já tô ganhando. Vamos lá, o de coração duro. Não aceita correção, não participa de nada, não contribui com nada. É avarento, miserável e orgulhoso. O orgulho está quase batendo na porta de todos, né? Miséria e avareza, nunca tem nada, nunca contribui com nada e tem o hábito de esconder as coisas. O confronto de caráter vem para as nossas vidas como um fogo que define o ouro. É como um martelo que esmiuça a penha. Fala lá em Jeremias 18. Então é como se Deus... o confronto de caráter é o ourives com o maçarico de fogo, refinando, separando a impureza do material puro, que é o ouro. Vocês sabem que o ouro puro, ele é um material extremamente maleável. É tão engraçado, né? Que o ouro purinho, ele é mole. Se você pegar uma aliança, quanto mais ouro ela tiver, mais mole ela vai ser. Quanto mais grossa ela for, menos ouro ela vai ter. Entendeu? Porque ela tem que ter mistura para ficar dura, para você não perder ela batendo no dia a dia. Você tá entendendo? Então, imagina você, nós somos o quê? Deus quer nos adornar com ouro. Então, o teu coração e o meu tem que ser o quê? Maleável. Tem que ser aprendiz. Por isso que um líder tem que ter um coração aprendiz. Como a gente tem aprendido, não pode ter mistura, né? Não pode ter mistura. Se misturou, endurece. Nesse sentido do coração, vamos falar. Misturou, já misturou orgulho, mistura preguiça, mistura ensinamentos que não são corretos, né? E já não quer mais aprender. Não, e eu tô certo ainda. Bate no peito e fala mal de todo mundo tá errado, menos ele. Tá certo, uma vez ou outra até outra pessoa pode estar errada. Sim, claro que sim, todo mundo erra. Mas esse tipo de pessoa tá sempre certa, todo mundo erra com ela não erra com ninguém. Ou então ela diz que erra, mas ela só diz da boca para fora, porque o coração dela acredita que ela tá completamente certa. O que vai acontecer? Essa pessoa não vai mudar. Ela vai continuar caminhando da mesma maneira. E vai ainda estar se enganando. Então eu preciso abrir o meu coração, gente. É duro, é doído, mas é a única maneira da gente ter a vida em abundância que a gente procura. Ai, mas às vezes você tem certeza que está certa ou que está certo. Sofre o dano, como diz a palavra, e deixa que o teu juiz, o teu advogado te justifique. Ele faz. Ele é fiel e justo, ele vai fazer.
Nunca vi Deus deixar um filho obediente dele na mão. A gente sofre porque a gente procura, às vezes, com as próprias mãos os sofrimentos que a gente tem. Mas Deus é fiel. Amém? Vamos lá. A gente vai falar agora de algumas armas espirituais. Vamos abrir lá 2 Coríntios 10, 4. Na verdade, o versículo já está aqui, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por que Paulo fez essa oração? Ou ele escreveu isso como uma carta aos Coríntios? Porque Paulo sabia que existem fortalezas mentais e espirituais. Ele teve várias revelações da parte do Senhor, e eu creio que essa foi uma delas. Porque ele tinha uma fortaleza mental quando ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Orgulho. Gente, Gamaliel era o cara. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Muito conhecimento, ele falava quantas línguas? 3? Instruído aos pés de Gamaliel, certo? Tinha cidadania em 1, 2, 3 lugares. Ele tinha entrada e saída de qualquer lugar. Ele era o Paulo. Se ele dizia mata, matavam. Se ele dizia livra, livravam. Quantas vidas não foram perdidas? Eu não sei se alguns viram um vídeo que eu compartilhei sobre a igreja perseguida, a igreja de Atos, né? Pós-Atos, assim. Dos leões, eles na arena, os leões sendo soltos. Gente, aquilo aconteceu? E ele, Paulo, mandou soltar os leões para matar essas pessoas. Paulo deu o aval para matar Estevão. Paulo assistiu à morte de Estevão. Daí eu não sei qual é o espinho da carne de Paulo, mas digo eu, não o Senhor, que eu acho que era lembrar, com toda a revelação que ele teve, o que ele fez com os irmãos dele. Pense se você viver com isso. Digo eu, não, Senhor, né? Você descobrir que, meu Deus, o que eu fui fazer? Claro, Jesus perdoou, ele recebeu perdão, ele caminhou em algemas. Jesus falou para... Esqueci o nome do Senhor. Jesus falou para um dos discípulos irem procurar Paulo, que estava na casa não sei de quem, cego, da rua direita, esquerda, lá, e que não se preocupa. Mas o Paulo, ele que mandou, meu Deus, não se preocupa. Eu sei o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. Não se preocupem, fica tranquilo, está tudo sob controle. Né? Então, são coisas assim que nós às vezes fizemos que nos acompanham. Nós precisamos deixar como Paulo deixou. Que para trás ficaram, olhar para frente, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse espinho na carne que Paulo fala, assim, muitas pessoas levantam comentários, mas ninguém sabe. Não, por isso que eu falei, digo eu, não Senhor, né? Não, mas, não assim, sei. Ele, tipo assim, parece que ele, como Deus ia usar ele muito, para ele não se vangloriar, porque Deus já sabia como é que ele era, né? Exatamente. Mas isso é uma situação bastante... É um revés, né? Um revés no sentido assim, ei, acorda, Se liga. lembra? Né? Mas não com o sentido de culpa, senão ele não conseguiria viver. Que nem nós, eu chamo a atenção. Nada que venha para cima de vocês com culpa vem da parte de Deus. Deus mostra o erro para que nós sejamos transformados e caminhemos em liberdade de vida. O diabo aponta o erro e nos culpa, trazendo o quê? Morte, destruição, tristeza, orgulho e etc, etc, etc. Amém? Colossenses 3,12. Por que a gente está lendo sobre essas armas? Até no começo da reunião eu orei com relação a isso. Porque nós descobrimos várias coisas agora. Agora a gente vai usar as armas para desabilitar isso que tem causado transtornos nas nossas vidas diárias. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, para que a paz do Senhor e a gratidão reinem no meu coração, eu tenho que o quê? Me revestir como eleitos e santos e amados de Deus. O Senhor me ama, eu sou pecadora. Não, eu sou uma santa em busca, aliás, eu sou uma pecadora em busca de santidade. Aceitei Jesus, então eu já sou um santo lutando contra o pecado. Certo? Eu saber o meu lugar de filha. Eu saber quem eu sou. Cheio de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Não é suportar, ai meu Deus, eu não acredito, ele vai vir pra cá de novo. Ai, só tu, Jesus, precisa aguentar esse irmão. Não é por ti, Senhor, por ti. Não, não é esse tipo de suportando-vos uns aos outros. Eu sei que um monte de gente prega isso, mas não é isso que o Senhor está falando. É dar suporte, é botar o ombro embaixo da cruz e dizer, vem irmão, eu te ajudo a carregar. É fazer o que o Cirineu fez com Jesus quando ajudou ele a carregar a cruz na caminhada final do Gólgota. Se eu estou mais madura, ou se eu tenho mais conhecimento, eu vou me colocar numa posição de ajudar aquele que não tem a chegar lá. Não lambendo ferida, em nome de Jesus, mas ensinando o caminho e trazendo junto. Vem comigo. Se a pessoa não quiser é outra coisa, mas a minha caminhada de suporte é essa, certo? Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eita, versículo difícil. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então imagina que considere os outros melhores, superiores a você. Não superior em altivez, não é isso. Mas como pessoas merecedoras de um melhor tratamento do que eu. A gente estava falando, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então o tratamento que eu quero para mim, eu vou dar melhor ainda para o meu próximo. E não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou por uso ser igual a Deus. Ele não usou o título dele para, eu sou ungido, entendeu? Fica na tua. Não. Ele usou sim o título dele para mostrar a verdade, para trazer o arrependimento e vida. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se a si mesmo, se expôs à humilhação por livre e espontânea vontade. Quem nos dias atuais faz isso? Muito difícil. Né? Eu até falei para vocês em outros estudos que quando eu vejo que o meu ego está inflando muito, porque ele quer vir à tona muitas vezes, eu procuro uma situação para que eu possa me humilhar, servindo alguém. Sabendo quem eu sou no Senhor, eu procuro alguém, alguma situação que eu possa servir. Para me lembrar de quem eu sou. Eu tenho trazido isso para a minha vida. Mas você não tem que se humilhar desse jeito, pastora, profeta. Tem. Se eu quiser ter a mente de Cristo, se eu quiser ser como Ele é, como Ele foi, eu tenho. É claro que eu não vou ficar me jogando no chão e me joga na parede, chama de lagartixa e tal. Não, não é isso, entendeu? Não, vamos ser equilibrados.
Mas quando o meu ego começa a querer voar demais, eu procuro algo que eu possa me sobrepor. Eu me colocar sob alguém em alguma circunstância. Procure algo, aconselho você. Não vai fazer mal nenhum, vai fazer mal pro seu ego. Mas para nosso espírito vai ser bom. Procure alguém para servir no ministério, alguém para servir em casa, alguém que você não goste, sirva. Ah, se esse é alguém que você não gosta, esse é alguém que está te humilhando, mostra para ele o quanto você o ama em Cristo Jesus. Não foi esse o sermão na montanha, quando Jesus começou a pregar, aquele monte de gente? Então tem várias coisas que a gente pode fazer para lembrar a gente quem nós somos e quem nós devemos ser em Cristo Jesus. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um conselho no corpo, na alma e no espírito. Não é um conselho, não, o espírito está pronto, a carne é fraca, sim, a Bíblia diz isso. Mas Deus diz, sede santos como eu sou santo. Sede santos porque o meu Pai é santo. Mantenha o corpo, alma e espírito irrepreensíveis. É possível. Difícil? Muito. Mas pelo Espírito é possível. Convivendo uns com os outros. Nos mantendo conectados. Se amando. Dizendo as verdades necessárias para que haja crescimento. Eu estava conversando com uma pastora amiga minha e a gente estava falando como é difícil ser amado onde nós nos encontramos, porque nós duas somos profetas, o Senhor tem mostrado, e o profeta ele confronta demais e são verdades duras muitas vezes que o Senhor me manda dizer. E as pessoas se levantam e dizem coisas terríveis a nosso respeito. Hoje eu não me importo mais. Não é que eu não sou, ai que ruim, claro, eu sinto, mas já não é mais algo que me deixa triste. É algo que me deixa assim, fazer o quê? Né? Mas quando eu disse eis-me aqui, eu disse eis-me aqui. Eu tenho que então aprender a lidar com essas coisas. E a gente tava rindo, tu vê? Ela me contando que fizeram um negócio lá com ela, daí que falaram também a meu respeito. E a gente só tava tentando ajudar a pessoa para que ela viesse à tona justamente nessa área de caráter, e foi um repeté, a mulher se levantou e tá lá, que só a misericórdia. Daí a gente começou a rir, meu Deus, né? Então é difícil, mas a gente tem um chamado, nosso chamado é esse, é espírito e é verdade. Eu vou sofrer o dano por amor da obediência da palavra. Cris, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Aqui fala, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Uhum. Tipo assim, se a pessoa tem um problema na alma, a alma adoecida, né? Sim. E se Jesus voltar, essa pessoa não é salva? Eu creio que isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com vida em abundância, a nossa caminhada aqui. Mas, dependendo, se tu não conseguir vencer na caminhada, pode causar a gente perder a salvação. Por quê? Porque essas feridas, elas vão nos fazer, em vez de dar passos adiante, elas darem passos para trás. Porque daí ela não consegue perdoar. Quem não perdoar, não é perdoado. Certo? Então não tem a ver com salvação. Não. Entendeu? Tipo, você tá vivendo uma situação e você tá lutando contra. Deus sabe que você tá ali guerreando, tá uma batalha, mas você tá lutando, você tá querendo descobrir a maneira de chegar lá. Então o Senhor, o que? Ele perscruta o teu coração. Ele conhece o teu coração, então ele sabe da tua luta. Agora, alguém que por livre e espontânea vontade não quer mudar, não quer se transformar, quer continuar daquele jeito, Só lá. eu não vou dizer que perdeu a salvação porque eu não sou Deus, mas de acordo com as escrituras e a palavra, essa é a tendência. Ela vai ficar para trás e vai acabar perecendo. Porque não mudou? Não. Porque não recebeu a palavra do conserto para a mudança. Entendeu? Deu para entender mesmo? Uhum. Então vamos lá. Agora a introdução para a gente falar dos temperamentos. O nosso temperamento é parte permanente da nossa personalidade.
e Ele ficará conosco do começo ao fim da nossa vida. Ele poderá modificar-se um pouco durante certos períodos de nossa vida, à medida que amadurecemos, passando da infância à juventude e daí para a vida adulta. O temperamento explica o nosso comportamento, mas não deve servir de desculpas para ele. Ah, eu sou assim, né? Ah, matei um mosquito. Não matei não, agora não. Então, o temperamento explica o nosso comportamento, mas não deve servir de desculpas para ele. Sendo parte de nossa natureza humana, ele deve ser controlado por nosso espírito. Então, o temperamento tem que ser controlado pelo espírito. Gênesis 4:7. Eu não posso ser cativa do meu temperamento. Isso é uma cadeia. O espírito está sujeito ao profeta, certo? Se o espírito está sujeito ao profeta, como que eu, que domino, Deus me deu essa autoridade para dominar sobre o espírito, não vou ter domínio sobre as emoções? Tem até um livro do Augusto Cury que fala o cárcere da emoção. O pior cárcere do mundo é o cárcere da emoção. É você ser cativo emocionalmente. Porque é um ciclo que não termina. Ele só é rompido em Deus. Eu queria saber assim, sobre cativo. O que é cativo é preso, escravo. É como se você estivesse numa cadeia. Dá um exemplo de cativo emocionalmente. Jeová da glória. Vamos lá. Preso na tristeza. Hoje o que tem acontecido muito dentro das igrejas e fora é uma enxurrada de pessoas depressivas e de pessoas que não têm controle sobre as emoções. Como assim? É uma tristeza que chega e toma conta e você não tem noção de como fazer essa tristeza cessar. Você é cativo, você não tem para onde ir. Você afunda cada vez mais nessa situação. Pode compartilhar conosco. Eu posso compartilhar, pastora, Claro. porque eu fui uma cativa emocionalmente durante muitos e muitos anos da minha vida. Na verdade, esse foi o ano da minha libertação, Glória do a meu Deus. cárcere emocional. Por exemplo, eu já venci alguns. Por exemplo, você tem que falar a verdade, não por falta de caráter, mas por medo. No trabalho, nos relacionamentos, você precisa dizer a verdade, você precisa dizer não, e você não consegue, porque você está cativo emocionalmente, você tem medo da rejeição, você tem medo do que vão falar, se vão te aceitar, se vão te amar, se vão continuar te amando da mesma forma. Então, esse realmente é o pior cárcere emocional. Eu ainda tenho um deles que eu ainda estou orando para, realmente é um projeto meu, por exemplo, roer as unhas. Eu tenho ainda a ansiedade, né? Então às vezes me vem alguns momentos de ansiedade tão fortes em que eu vou comer as unhas, é um momento né? Então mais ou menos por aí. Isso, exatamente. Então, na escola, você tem um grupo de amigos e se você agir de determinada maneira, eles não vão te aceitar. Então, você se molda aqueles amigos, né? Ou então, você não consegue guardar a sua voz para o momento certo. Você tem que despejar tudo que você está sentindo em cima de alguém. Daí depois fica, meu Deus, o que eu falei? Então, tem N situações. Ou, por exemplo, se afirmar. Pode falar? Não? Ok. Então Querer tem estar sempre certo. É querer estar sempre certo. Você tem que A necessidade de ter razão. Né? Porque pode falar. Eu quero fazer essa colocação para ver se é isso mesmo, Sim. esse cárcere emocional. Eu tenho passado por momentos assim de insatisfação, de sentir insatisfeita e começar uma tristeza, uma dor no coração e aquilo vai ficando. E você Aí não quando- sabe pra onde E ir. quando chega a noite, aí eu começo a chorar, eu oro, mas mesmo assim eu deito e não consigo dormir, insônia.
E vai ficando aquilo. Aí eu começo a chorar, e eu começo a gritar, aí eu falo assim, tá doendo. E pensa. Aí Pensa. eu falo, não sei o que é, não sei o porquê. Eu falo assim, eu tô me sentindo sozinha. Uhum. Aí aquilo, o que acontece? Eu tenho que tomar o remédio calmante para acalmar, para dormir. Entendeu? E é um cárcere, exatamente, é um cárcere emocional. Onde a emoção, o sentimento domina sobre o que você sabe. Porque você sabe que Jesus é o teu amado Salvador, que o teu esposo te ama, que a tua mãe te ama, que as pessoas que estão ao teu redor te amam. Mas a tua emoção te envolve de uma determinada maneira que a tua razão fica inerte, abafada. E daí vem tudo à tona. Culpas, a gente fica remoendo, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz diferente, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu deixei de fazer. É uma enxurrada de pensamentos que deixam uma pessoa louquinha, ansiosa, angustiada, triste. Então, sendo parte de nossa natureza humana, ele deve ser controlado pelo nosso espírito. O quê? O temperamento. A gente não pode dar desculpas. E o que a gente está falando aqui? De quando essas situações que a gente vive, que são confrontos mesmo. Por quê? Gente, a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, ou natural, não vamos nem colocar pecaminosa, a natureza do ser humano, lá em Éden, quando houve a queda, é sempre se justificar. A culpa é sempre a síndrome de Adão. A culpa, Deus, é da mulher que o Senhor me deu. Né? É a síndrome de Adão. A culpa nunca é minha. Não foi eu que gerei. Foi qualquer um, menos eu. Lembra, por que a palavra do Senhor diz assim? Que antes de eu apontar o erro do meu irmão, eu devo olhar para o argueiro que está no meu olho. Por quê? Porque Deus já sabia que a nossa tendência é ver o defeito de todo mundo menos o nosso. Só que todos nós temos defeitos e não vamos deixar de tê-los. Quer dizer, enquanto estivermos aqui, né? Porque na glória vai ser tudo maravilhoso. Mas a gente está aqui caminhando. Então, quando acontecem essas coisas, a nossa tendência é o quê? Poxa, estou sendo perseguido. Eu passei por isso também. Estou sendo perseguido, ninguém gosta de mim. Poxa, todo mundo está se levantando contra mim. Mas se eu parar, respirar um pouco e disser, Deus, me ajuda a discernir. Claro, alguma coisa, eu não posso estar errado em tudo, mas alguma coisa eu tenho certeza que eu tenho para ser transformada. Se eu tiver essa humildade, eu vou ser curada. E claro que eu vou ver injustiças nos meios das situações. Mas se eu escolher ver também essa injustiça como um degrau de maturidade, peraí, Deus, tudo bem, sofri o dano, tá errado isso, mas tu és o meu advogado, tá nas tuas mãos. Agora, se eu ficar chorando, me lamuriando, ó céus, ó vida, o que vai acontecer? O inimigo vai lançar mais ó céus e mais ó vida, você vai ficando triste, angustiado, achando que o mundo inteiro conspira contra você, e na realidade não é nada disso. Na realidade, Deus está permitindo situações para o teu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. Eu estou no Evangelho há 13 anos. Até aqui tem me ajudado o Senhor, nunca saí desse caminho, graças a Deus. Sabe, Deus tem me conduzido, tem nos levado nessa caminhada e glória a Deus por isso, Ebenezer. Mas, quinta-feira eu tive uma experiência que eu compartilhei aqui com vocês. Meu Deus, a pastora. Não, a pastora que é humana, que compartilha das dores de vocês, que tem dores, que caminha, que anda, que luta. Eu tenho que ser exemplo para vocês. Eu tenho que ser exemplo de vida que viveu e de vida que foi transformada. Ah, mas isso a senhora já não tinha passado antes? Já, mas foi um momento. Um momento que eu tive que clamar ao Senhor, um momento que eu tive que estar sozinha e dizer, ai Deus, fala comigo. Ô paizinho, né? Ai paizinho, fala comigo, me responde, vai. Porque às vezes a gente está procurando resposta em coisas. Em amigos, em amigas, e a resposta só está nele. Vocês estão entendendo? Deus tem ciúme de ti. Deus quer você só para Ele. E às vezes a gente está querendo se dar para alguém no lugar de Deus. E Deus não quer isso, Ele nos quer. Ah, tá.
Pode falar aí. Entendeu? Isso é importante a gente entender. Deus nos ama sobremaneira. Então, quando aconteceu essa situação que você está falando, que a gente não aconteceu só com você, aconteceu comigo, com todos nós. Eu creio que cada um aqui tem uma história desse tipo para contar. Mas faz parte da nossa caminhada de maturidade. Ah, então você vai viver uma vez, vai vencer e nunca mais. Não, pode acontecer de novo sim. Isso só vai mostrar para você o quanto você precisa de Deus. E é bom quando Ele deixa a gente lembrar disso, porque daí não dá tempo da gente se achar, né? Porque é o que mais nos trai. Não, eu não tenho mais problema nenhum, a minha vida está completamente resolvida, certo? Os meus passos completamente retos, né? Eu já caminho até sozinha. Que isso? Não, eu preciso lembrar da onde Ele me tirou. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Teve que aceitar Jesus também. É pecador igual também. Tem que lembrar de onde o Senhor tirou. Porque às vezes mesmo dentro do Evangelho não deu uma espiadinha no mundo. Mas o coração, só o sangue, né? Então é bom espiar também dentro do coração. É. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. Ah, a gente ficou de ler Gênesis 4:7, né? Foi. Que diz... Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Olha que interessante. Alguém quer ler numa outra versão? Gênesis. No RC. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, quando eu tenho um bem para fazer, eu não posso fazê-lo para me sobressair, para erguer a minha cabeça. Se eu deixar de fazer esse bem, o pecado bate a porta. E daí ele vai nascer. Agora, se eu souber que eu tenho um bem para fazer, e eu deixar de fazê-lo por soberba, ou fazê-lo por soberba, olha só, fazer por soberba para aparecer, ou não fazer pela mesma motivação. O pecado jaz à porta. Que coisa, né? Então é importante a gente estar se sondando. De vez em quando você parar, e você se analisar, e você se conhecer. 1 Coríntios 9:25. 1 Coríntios 9:25 diz assim. Ai, tem uns mosquitinhos chatos hoje. 25. Todo atleta em treinamento se submete à disciplina severa. Quantos aqui já foram atletas? Até hoje. Então a gente sabe que eu era nadadora, né? Fiz parte de uma equipe estadual. Gente, o treinamento não é fraco. Quando você pensa que você está morrendo, tem mais 2 horas de treino. Daí quando se diz assim, eu não tenho mais força, morri, tem mais 2 horas de treino também. É assim, é o limite. Nós somos levados ao limite. Então, olha só, vamos lá de novo. Todo atleta em treinamento se submete à disciplina severa, e ele o faz para ganhar a coroa de louros, que em breve secará. Contudo, nós o fazemos para ganhar uma coroa que durará para sempre. Gente, presta atenção. A gente vê, eu no caso, esse exemplo que eu dei, eu era atleta mesmo. Mas quantas pessoas se esforçam ou chegam ao seu limite para alcançar uma coroa de louros? Às vezes com faculdade, com coisas, com trabalhos ou circunstâncias que vão elevar o ego dela ou o status de conhecimento de pessoas. Agora, por que eu não vou esforçar e dar o meu limite, o meu melhor para conquistar uma coroa eterna, que é a vida com Deus? Muitos valores trocados por causa de um caráter e de um temperamento que estão interferindo naquilo que Cristo tem para cada um de nós. Os temperamentos básicos não se modificam, entretanto, seus pontos negativos podem ser disciplinados, reorientados e transformados com o auxílio do Espírito Santo. Teremos que determinar quais são os aspectos de nosso temperamento que interferem no nosso desenvolvimento espiritual e depois iniciar uma renovação do Espírito Santo para superar essas fraquezas.
A ideia de reconhecer os pontos positivos e negativos de cada temperamento ajuda-nos a compreender a nós mesmos e aos outros de forma bem melhor. Quando entendemos que pelo Espírito de Deus nossas fraquezas podem ser modificadas, passamos a nos revestir das características do temperamento controlado pelo Espírito. Então todos, a gente pode até pensar, então não tem jeito pra mim, eu sou assim, né, o crente Gabriela e tal, mas tem jeito, né, gente? Tem jeito, pelo Espírito tem jeito, só que eu tenho que ser o quê? Disciplinado. Se eu quero reconhecimento natural e humano, e eu cobro e eu corro atrás disso, por que eu não vou correr atrás disso então, para ter uma vida vitoriosa no Senhor? Receber a coroa eterna. Exatamente. É uma coroa eterna. Essa outra coroa é uma coroa que vai secar, que é o reconhecimento. Olha, você tá certo. Nossa, tem gente que ama ouvir isso, né? Eu adorava também. Meu, que delícia que era. Meu Deus, né? Coitado do meu marido. Jesus Cristo. Não, eu era terrível. Eu ainda tenho um temperamento extremamente forte. Transformado pelo Espírito de Deus. Mas de vez em quando a velha Cris quer vir à tona. A velha Cris quer vir à tona. Mas era assim, era do meu jeito, tinha que ser do meu jeito. Pensa, o Edinho tem um temperamento forte, ele é calmo, glória a Deus, porque se não fosse, Jeová toma conta. Porque eu, temperamento difícil, ele, um temperamento difícil. Daí, imagina se era 2 pimentas do reino. Não sobrava pedra sobre pedra, né? Deus teve muita misericórdia. É verdade, verdade. Eu era daquelas de querer peitar e tal, o que é? Encarar? É o tipinho da pessoa, entendeu? Só que pelo Espírito de Deus, graças a Deus que hoje não é mais assim. A gente brinca um com o outro. Quando o negócio fica meio assim tenso, quem caminha mais com a gente que já percebeu, a gente brinca assim, dá umas largadinhas e tal. Ou então eu saio, vou orar, ou ele sai. Deus nos dá, pela disciplina, pelo fruto do Espírito, maneiras de conduzir os nossos temperamentos. O escape. Não há... Como é que a palavra do Senhor fala? Não há provação, não. É provação? Não há provação maior que você não possa sentar. Que o Senhor não te dê um escape. Não existe. Todos nós temos um escape. Aquele que diz, mas eu não consigo, não quer. Aquele que diz, eu não consigo. É dura essa palavra, eu sei. Mas aquele que diz, eu não consigo, ele está dizendo, eu não quero. Nas entrelinhas. Não, mas eu não consigo mesmo. Não acredito. Não acredito, porque o Espírito de Deus habita em ti e habita em mim. E é Ele que faz todas as coisas acontecerem. Não é o meu braço. Não é a força do meu braço. É o Espírito de Deus. Gente, eu fiz tanta coisa. Tanta. E etc. E pontinhos e etc. de novo, mais pontinhos. É pelo Espírito do Senhor que hoje eu estou aqui. Que a minha vida foi transformada. Entendeu? Que eu posso dizer, Deus mudou o meu ser. Que eu posso ser luz para minha família. Muitos não aceitam o meu chamado. Mas eu posso ser luz. Ah, mas então ela é perfeita agora. Não. E deixo isso bem claro para todos. Mas eu quero melhorar. Eu quero refletir a glória de Deus. Eu quero que a minha família seja salva. E para que alguns vivam, eu preciso morrer. Pastora, entrando um pouquinho para compartilhar, quando a gente diz não, porque eu também já passei essa experiência, quando, eu não consigo, não, na verdade eu não quero e não quero pagar o preço, porque tem preço. Porque dói. Porque dói. Dói, não, dizer, não, é mentira, não é fácil. Mas é maravilhoso quando você se vê livre dessa cadeia. Gente, eu acho que é o sorriso mais gostoso. Eu digo por mim também. O sorriso mais gostoso que você dá e diz, meu Deus, que delícia. Você literalmente regozija. Verdade. E é possível. Amém? Glória a Deus. Até semana.